A doutrina espírita ensina que somos espíritos criados simples e ignorantes com destino à perfeição. Portanto, para chegar à perfeição, o espírito há de percorrer uma trajetória evolutiva. Uma das 5 obras básicas do Espiritismo, a Gênese, neste ano de 2018, completa 150 anos de publicação. E hoje nós temos a alegria de receber a conferencista espírita, escritora Irvênia Prada. Oi, Irvênia, tudo bem? Tudo bem, Ivone. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês novamente nesse programa, para que a gente possa conversar a respeito da nossa doutrina. E hoje, particularmente, da Gênese, né? Isso. Um dos livros da codificação que está completando os seus 150 anos de publicação. Isso mesmo, nós vamos conversar hoje sobre a Gênese. E após a nossa entrevista com Irvênia, nós teremos a mensagem do Momento Espírita. Irvênia, quanto à origem orgânica do ser humano, aqui em nosso planeta, o que esse livro, a Gênese, nos oferece de esclarecimento? Olha, a Gênese é um livro extraordinário, né? Eu, especialmente nesse estudo que eu faço da questão evolutiva, das espécies, inclusive do ser humano, ela traz informações preciosas. Basta dizer que no capítulo 11, Kardec tem um texto que ele intitulou Hipóteses sobre a origem do corpo humano no planeta, né? Sobre como chegou, como apareceu o ser humano aqui. Então, isso é extraordinário, porque depois, Ivone, revendo as notícias sobre esse assunto na ciência acadêmica, a gente vê que a ciência acadêmica confirma o que está escrito na Gênese, tanto no capítulo 10, que é a Gênese orgânica, quanto algumas coisas que também estão contidas no capítulo 11, que trata da Gênese espiritual, né? Mas na Gênese orgânica, que é o capítulo 10, a Gênese fala de coisas muito interessantes. Por exemplo, ela diz assim, que os mesmos elementos químicos que compõem os seres inorgânicos também compõem os seres orgânicos. E qual é a diferença? Nos seres orgânicos nós vamos ter a ação do fluido e do princípio vital e também do princípio inteligente, que Kardec vai desdobrar depois no capítulo 11, na Gênese espiritual, né? Ele diz também nesse capítulo 10 que do líquen até a árvore e do zoófito, que é um ser primitivo, digamos, entre o vegetal e o animal até o ser humano, nós percebemos que existe uma cadeia que vai se aperfeiçoando à medida que os tempos vão passando. E sempre um ser é mais aperfeiçoado em relação a uma espécie anterior. Então, a Gênese fala de um processo evolutivo, né? Está intrínseco em vários capítulos dela. E também, na Gênese, nós temos a informação que eu achei muito interessante no capítulo 10. Kardec diz assim, por influência dos espíritos, que na semente, por exemplo, de uma árvore, ali não existe madeira, não existe folha, não existe flores, não existem frutos, mas existe um germe que depois vai dar origem a tudo isso. Ora, hoje, pela ciência acadêmica, nós sabemos que esse germe é representado pelos genes que compõem o DNA, que depois, então, ele se duplica, né, na geração filha e vai, então, se sucedendo as características que estão em potencial ali e que vão se desdobrando depois para que haja flores e frutos e madeira, né, na árvore. Irvênia, o que consta desse livro de Kardec, a Gênese, a respeito da origem e a evolução orgânica do homem? Aqui, em nosso planeta, encontra hoje respaldo nas informações da ciência acadêmica? Completamente, Ivone. Eu fico admirada, porque se imagina, um livro que tem 150 anos de publicação
traz informações sobre o processo evolutivo do ser humano no planeta que hoje a antropologia confirma completamente. Então é assim, no capítulo 11, no item 15, está escrito: corpos de macacos teriam sido adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se no planeta, né? Então, se a gente pegar informações da ciência acadêmica, por exemplo, eu recomendo um curso que está disponível online no YouTube, que foi de um curso que foi gravado ano passado, em 2017, pelo professor Walter Neves, que é considerado o maior especialista no estudo da evolução humana aqui no Brasil, né? Da evolução humana de modo geral, mas o maior especialista aqui no Brasil. Ele gravou um curso com 12 aulas, eu assisti todas as aulas, tomei notas. Então, nesse curso, que se chama A Saga Humana, ele fala das várias espécies humanas, do gênero humano, que evoluíram a partir de uma espécie de macaco, o Australopithecus afarensis, que teria vivido no sul da África há cerca de 3,5 milhões de anos atrás. Então, é exatamente o que está na Gênese. Corpos de macacos teriam sido adequados à encarnação das primeiras encarnações humanas que vieram chegar aqui no nosso planeta, né? Aliás, elas estavam se tornando humanas, como o professor Walter Neves, nesse curso, A Saga Humana, ele demonstra muito bem. Então, a ciência acadêmica hoje, através da biologia, da antropologia, confirma exatamente o que está no capítulo 11 da Gênese, especialmente nos itens 15 e 16. Então, isso significa que a espécie humana a qual pertencemos atualmente tem alguma coisa em especial em relação a outras espécies do gênero humano? Olha, Ivone, que nos precederam, lógico. Eu costumo dizer que a nossa espécie, né, chamada de Homo sapiens, ela se acha, né? Porque durante toda a história do ser humano no planeta, ele sempre se considerou um ser à parte. Então é assim, acaba compondo uma maneira de pensar e de agir que é chamada de antropocentrismo, lembrando que a palavra antropós do grego quer dizer ser humano, ou seja, toda a cultura é centrada visando o bem-estar da nossa espécie, né? Então, não só visa o bem-estar da nossa espécie, como também recomenda a exploração e a dominação de todos os elementos da natureza em benefício do nosso próprio bem-estar. Bem, a nossa espécie tem sim algo de especial em relação a outras espécies do gênero humano que nos precederam, né? Então, nesse curso do professor Walter Neves, tem várias espécies que são citadas. E, inclusive, várias delas conviveram, às vezes não no mesmo lugar, mas no mesmo tempo. A nossa espécie, pela nossa explosão intelectual, pela explosão cognitiva que teve, ela acabou subjugando as outras espécies que desapareceram. A nossa espécie atualmente não convive com nenhuma outra espécie humana, né? Então estamos assim reinando de maneira absoluta no planeta e destruindo o planeta, que é o que nós sabemos fazer muito bem. Isso aqui é o pior, né? Então, na literatura hoje a gente encontra o seguinte: a nossa espécie, chamada de Homo sapiens, ela emergiu há mais ou menos 200 mil anos. E os historiadores dizem que nos primeiros 50 mil anos não aconteceu nada diferente do que nas outras espécies. Então, até ele diz assim, um dos autores: nós éramos um simples animal insignificante, que só fazia o que os outros animais faziam. A gente se alimentava, reproduzia a espécie, defendia o nosso território, mas passados 50 mil anos, houve uma explosão cognitiva na aquisição do nosso cérebro, com o desenvolvimento do lobo frontal. Então, de modo intelectivo, cognitivo, a nossa espécie acabou explodindo, tanto que as conquistas tecnológicas hoje são assim absurdas. A gente se impressiona com a quantidade e a qualidade das conquistas tecnológicas que nós temos, né? Haja vista que existem sondas espaciais, agora estão mandando uma sonda
que vai se aproximar do Sol, para poder identificar os tipos de raio do Sol, uma coisa absurda, né? Que a gente imagina. Mas a nossa espécie, então, em relação a outras espécies que nos precederam, ela teve uma explosão cognitiva, ou seja, intelectualmente nós estamos muito adiantados em relação a outras espécies que nos antecederam. Então nós percebemos que essa mesma expansão que teve na parte orgânica, no cérebro, também houve no desenvolvimento intelectual, chegando a grandes conquistas tecnológicas. Nossa, absurdas, né? É verdade. Mas e quanto ao progresso moral, Irvênia? Olha, Ivone, eu sinto dizer que é lamentável, lamentável. Apesar do Homo sapiens ter feito um progresso intelectivo, tecnológico imenso, né? Imenso. Haja vista que no final do século XX, agora começo do século XXI, assim, as conquistas são uma atrás da outra, né? Uma atrás da outra. Agora, do ponto de vista moral, as coisas estão muito ruins, viu, Ivone? Estão muito ruins. Infelizmente, o progresso moral não acompanhou o progresso intelectual. E se a gente vê, por exemplo, o livro de Leon Denis, O Problema do Ser, ante a dor e a morte... O problema do ser, do destino O problema da dor. do ser, do destino da dor. Sempre eu confundo com o livro do professor Herculano, né? Então, ele diz que há muito tempo o ser humano ele tem esse descompasso entre o progresso intelectual e o progresso moral, porque as instituições humanas, ou seja, as universidades, as escolas e mesmo a família, nada ensinam a respeito do que o indivíduo mais precisa saber, que é educar-se moralmente, porque de modo geral os pais investem na educação intelectual dos seus filhos, né? Com a visão de que ele é um espírito, né? É verdade. E a doutrina espírita, em sua estrutura, de que forma ela incentiva o ser humano ao desenvolvimento moral? E como que se conceitua moral no espiritismo? Olha, eu sempre, quando eu falava em moral nas palestras e tudo, eu ficava pensando, porque às vezes as pessoas me diziam, Evênia, o conceito de moral tem um viés temporal, porque se diz assim, agora é assim o comportamento, mas antigamente era diferente, né? Então parece que é assim, o tempo influi no conceito de moral. Outras pessoas me diziam, Evênia, também existe um viés geográfico, por quê? Aqui no Brasil, por exemplo, o casamento é monogâmico, mas em outros países é poligâmico, né? No contexto da doutrina espírita, a moral não tem nem viés temporal, nem viés geográfico. Na questão 629 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta espetacular que Kardec fez aos espíritos. Ele pergunta, que conceito se pode admitir em relação à moral, né, do ponto de vista do contexto da doutrina espírita? E os espíritos respondem, a moral consiste na educação do ser humano para discernir entre o bem e o mal, para que ele possa escolher o bem e para o bem de todos. Olha que coisa maravilhosa, né? Porque é uma coisa tão simples, fazer o bem e para o bem de todos. Em tudo, Ivone, se a gente usar essa receitinha de bolo, a gente vai ver que ela resolve os problemas, né? Então, do ponto de vista moral, o ser humano ainda com o egoísmo, com o orgulho, que são o pai e a mãe de todos os vícios, né, segundo o Evangelho, então ele acaba optando pelo seu bem-estar, pelo bem-estar da sua família, do seu núcleo, mas ele não visa o bem-estar de todos. É por isso que ele esbarra no seu desenvolvimento moral. E de que maneira o processo reencarnatório se faz necessário tanto ao progresso intelectual quanto ao progresso moral? Na questão 785 do Livro dos Espíritos, existe uma chamada importante, que a reencarnação é necessária para o progresso intelectual, que vai se fazer através do trabalho, e para o progresso moral, que vai se fazer através da vivência em sociedade. De fato, né, Ivone? Porque pelo trabalho é que o ser humano tem tido essas conquistas maravilhosas, né? Sim. Tecnológicas e de avanços cognitivos. Agora, a vivência em sociedade, quer no núcleo familiar,
quer no núcleo do trabalho, enfim, na sociedade de modo geral, é que nós esbarramos com as maiores dificuldades. Mesmo dentro da nossa casa, nós temos às vezes dificuldade no relacionamento com as pessoas que convivem conosco, né? Então, é no trato com os semelhantes é que nós vamos desenvolvendo oportunidade da prática do perdão, da tolerância, né, da caridade. Então, é aí que nós temos oportunidade de desenvolver a questão moral. E aí é que nós esbarramos, nós precisamos rever no nosso comportamento toda essa questão do nosso relacionamento com o nosso próximo, mas introduzindo os exemplos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, né? Irvine, uma questão que está muito presente, né? É a legalização do aborto em nosso país. É que se acha em discussão, né? Tanto na sociedade civil quanto no poder judicial. É lógico que envolve uma questão moral. Em que medida, na estrutura da doutrina espírita, nós podemos encontrar recursos e argumentos em defesa da vida? Olha, a doutrina espírita tem tudo, né? Tem todos os argumentos em defesa da vida, uma vez que é ela que demonstra a realidade da vivência do espírito, né, Ivone? Sim. Então, essa questão moral, eu tenho ficado muito preocupada, né, com isso tudo, porque eu tive o privilégio de conviver muitos anos com a doutora Marlene Nobre, a nossa líder, né, de vários movimentos dentro das associações médico-espíritas. E ela sempre nos dizia que Chico Xavier, com quem ela conviveu durante muitos anos, lhe dizia, quando ele sabia de notícias de legalização do aborto em alguns países, ele dizia, Marlene, o Brasil não pode legalizar o aborto, não pode admitir o aborto, porque se isso acontecer um dia, o Brasil terá um destino muito difícil, porque o Brasil ainda não expurgou o karma coletivo da escravidão. Se vier outro karma coletivo se somar ao que ainda não está resolvido, o Brasil então terá um destino muito difícil, né? E essa questão moral do aborto é uma questão muito, muito difícil mesmo. Certo. Então, por isso eu acompanhei com muito cuidado toda essa discussão nas audiências públicas, né, que aconteceram recentemente. E eu fiquei muito feliz, Ivone, com a participação do Dr. Luciano, que é um magistrado e que fez, em nome da FEB, a apresentação dos argumentos que a doutrina espírita defende em relação à vida e contra o aborto, né? Realmente. Então, a doutrina espírita, eu acho que o cerne de todos os argumentos é que ela mostra que o espírito não é uma imaginação, não é uma coisa da nossa ideia. O espírito é uma realidade, né? Que pré-existe a existência do corpo físico e sobrevive à morte do corpo físico. Então, ao reencarnar, ele tem um programa reencarnatório que envolve a família, que envolve toda a sociedade que vai conviver com ele. E esse programa tem que ser respeitado porque esse espírito está em evolução. Certo. Então, a doutrina tem argumentos maravilhosos, né, em defesa da vida. Realmente nós teríamos muito assunto para conversar, né, Irvine? Mas o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço, Ivone, agradeço e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Obrigado. Nós lembramos a todos que fiquem com a mensagem do Momento Espírita que será apresentada a seguir. Desejamos a todos muita paz. Ei, você! Por que esse olhar triste? Por que esse desânimo e essa falta de coragem? Sim, essa falta de coragem de enfrentar os problemas que se acumulam sem solução. Acaso você se julga incapaz? Talvez, especialmente hoje, você tenha a sensação de que não há mais saída, que suas forças e seu talento para criar soluções tenham se esgotado. Ou talvez a vida para você tenha perdido completamente o sentido e o seu barco esteja à deriva, seguindo conforme o vento. Se você está se sentindo assim, vamos lhe fazer um convite. Um convite para que você faça uma pequena viagem para dentro de si e procure,
mas procure com muita vontade mesmo, e irá encontrar algo que lhe faça bem. Ouça o coração de sua mãe batendo em ritmo calmo enquanto lhe segura nos braços e canta suave canção de ninar. O regaço materno lhe traz segurança. Sinta o calor e o conforto do seu berço, do seu lar, a paz do silêncio. Lembre-se do apoio que o alfabeto lhe trouxe, da luz do conhecimento, da alegria do trabalho. Observe quantas experiências estão arquivadas em sua intimidade. Entregue-se ao aconchego das afeições repartidas, dos abraços de ternura, do apoio de um sábio conselho. Pense que no mesmo mundo em que você vive, respiraram os heróis de seu ideal, os santos de sua fé, os apóstolos de sua inspiração e as inteligências que lhe traçaram roteiros. Considere que o Criador não lhe ofereceu o mundo como exílio ou prisão, mas como nobre escola e abrigo bendito, qual o divino jardim a pleno céu, banhado de sol durante o dia e enfeitado de estrelas durante a noite. Ei você! Não deixe que as lágrimas lhe impeçam de ver a grandeza e a beleza de tudo o que existe no mundo que o Criador lhe oferece. Se hoje existe algum problema que lhe traz inquietação e dor, lembre-se de que outro dia não tardará a surgir, trazendo um novo alvorecer. E se sentir que está difícil sem ajuda, não se acanhe, refugie-se em um lugar tranquilo e busque o apoio da oração. Eleve o pensamento ao alto e deixe seu coração falar ao Criador. Senhor, no recolhimento de minha alma sofrida, venho lhe pedir um pouco de paz, de força, de coragem. Desejo ver o mundo com olhos de amor, confiança e ternura. Quero ter esperança, ser feliz como criança, olhar o mundo com fé. Quero enxergar nas pessoas a luz que cada um traz em si como herança sua. Desejo acreditar que o mundo tem jeito e que problemas só existem para me ensinar a resolvê-los. Quero ser alegre, leve e confiante. Sentir a sua presença em cada filho seu e revelar em mim a sua grandeza divina. Quero ser hoje melhor do que fui ontem e amanhã melhor do que hoje. Senhor, eu desejo um mundo melhor e quero que essa melhoria comece por mim. Sei que uma onda escura se abateu sobre nosso planeta e quero me transformar numa estrela para diminuir essa escuridão. Para isso, Senhor, preciso de sua ajuda a fim de vencer a incerteza, a falta de fé, a covardia moral. Se meus passos vacilarem, Senhor, desejo o seu amparo e a sua segurança para que eu possa seguir em frente com confiança e a certeza da sua presença constante. Ei você, aproveite as horas que ainda restam deste dia e prepare-se para um novo alvorecer que não tardará a chegar.